Estação Saúde, um programa que está levando informações de saúde para você e toda a sua família. Gravado aqui nos estúdios da TV Master, a primeira e única toda nossa. No programa de hoje, no primeiro bloco, vamos conversar com ele, Dr. Gustavo Perazzo. Ele é periodontista e vai falar sobre doença periodontal. No segundo bloco, falaremos com a nossa consultora na área de nutrição, a doutora Geovânia Menezes. Tudo isso e muito mais aqui hoje no programa Estação Saúde. E já aqui em nossos estúdios, Dr. Gustavo Perazzo, o nosso consultor na área de periodontia. Dr. Gustavo, seja bem-vindo ao programa Estação Saúde. Suas considerações iniciais ao nosso público. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na TV Master. E espero responder todas as perguntas com bastante clareza para o público. Com certeza. Para nós que fazemos o programa Estação Saúde, a TV Master, o grupo Alex Filho, é um prazer tê-lo conosco. Pois é, ela é uma doença lenta, silenciosa e começa exatamente na boca. Segundo os dados, os últimos dados que esse foi apresentado, 75% da população em média tem realmente essa doença chamada doença periodontal. Logicamente o tema que está aí é sangramento gengival, que é um dos sinais dessa doença. Mas, doutor Gustavo, a sua especialidade é a periodontia. E, logicamente, a doença é chamada doença periodontal. Para que o público entenda, já que nós não temos o entendimento, por que o nome periodontia? Qual é a origem desse nome, na realidade? Bom, a origem de periodontia vem de todos os tecidos que circundam o dente, ou seja, a gengiva, ligamentos e o osso alveolar. Esse conjunto de gengiva, ligamento e osso forma o periodonto. Isso. Daí é que vem a origem do nome periodontia, que é a especialidade odontológica que trata e previne as doenças periodontais. Ok, espero que tenha ficado bem claro. Aliás, nós temos algumas imagens, né, que nós vamos mostrar daqui a pouco, imagens essas que nós selecionamos da internet. Temos também aqui no estúdio um modelo, um macromodelo de um dente, explicando exatamente o que vem a ser a periodontia, o periodonto, que é como ele falou, o conjunto do dente, do osso e da gengiva, isso aí forma o periodonto, e aí está explicado o motivo da especialidade chamada periodontia. Ele é o nosso consultor na área de periodontia, Dr. Gustavo Perazzo. O telefone dele é 3224-3868. Agora, doutor, para que as pessoas entendam melhor essa questão da doença periodontal, a gente sabe que o sangramento gengival é um dos sinais, né? Mas quais seriam os outros sinais? Outra coisa, é possível a pessoa que está nos assistindo fazer um autoexame e detectar essa doença? Como é que essa doença se inicia e quais são os sinais no caso? Bom, Júnior, é comum o sangramento como os primeiros sinais dessa doença, certo? Mas há também a mobilidade dentária. O dente chega a ficar realmente com mobilidade. Isso. Colocar o dentinho em cima do dente, o dedo em cima do dente, vai sentir que ele está com mobilidade excessiva. Tem também o mau hálito. O posicionamento do dente ele pode estar um pouco torto. Ah, meu dente não era torto, agora está começando a ficar. Tem também a retração gengival, aquela baixa da gengiva. Meu dente parece estar maior, mas a gengiva é que mudou de lugar, o dente continua na mesma posição. Inclusive as pessoas falam, meu dente está alto, né? Dá a impressão que ele está alto. Na realidade não é isso. É a gengiva que retraiu. Então, em suma, nós temos alguns sinais característicos, que é o sangramento gengival, né, como o senhor falou. A questão, o dente realmente tem a mobilidade. Inclusive no interior da Paraíba, as pessoas têm a maneira de dizer, meu pai, o meu avô, meu bisavô está virando menino, o dente está ficando mole. Na realidade, isso aí é uma das características do interior. Possivelmente, esse caso do dente ficar totalmente mole, já é a doença em um estágio bem avançado? Bem avançado. Nesse caso, já houve destruição óssea, já houve perda do ligamento. Então, já é o avanço da doença periodontal. Ok. Vamos agora entender melhor isso de forma didática e prática para você que está em casa. Entender como é que essa doença se inicia. Vamos ver as primeiras imagens na tela da TV Master. Vamos ver as imagens. Bem, aí você está vendo exatamente a questão do... Doutor, isso aí é o periodonto? Isso, aí a gente está mostrando o dente
inserido no osso, o ligamento periodontal, que é o que faz a união dente e osso. É como se fossem umas fibras. Isso. Né? Eu sempre comparo essa situação como se você fosse armar uma rede e tivesse aquelas linhas da rede. O ligamento seria ligamento periodontal. Justo. Aí tem o ligamento, a gengiva, nessa outra imagem agora é a comparação de um tecido sadio, certo? A gengiva na sua posição anatômica, e do outro lado já com placa bacteriana, inflamação. No lado esquerdo, na realidade, que as pessoas estão vendo, é a forma normal, ou seja, a gengiva sadia, ela fica num nível até razoável. Isso. Do lado direito já é a doença iniciando, não é isso? No caso, essa gengiva fica mais alta, no caso? Tem um aumento no volume, certo? Tem um edema. E normalmente ela começa a sangrar também, se for o caso? Sangra, simplesmente com o toque da escova, ou até com alguns alimentos mais rígidos, uma maçã, um sanduíche. O fio dental também passando ali corre esse risco de sangrar. Com certeza. Então, esse aí seria um dos sinais que a pessoa tem que investigar em casa, que possivelmente está iniciando um processo de doença periodontal. Exatamente. Agora, não cometeu o erro de, eu passo o fio dental e sangra, e para o uso do fio dental. Não é para parar o uso do fio dental, é para continuar, porque ele está removendo a sujeira. Essa imagem aí, inclusive, doutor Gustavo, é fantástica, porque aí mostra exatamente o início de tudo. Quando o dente assim perde o brilho e fica essa capa no dente, isso aí é exatamente o quê? Já é o início da doença, onde a gente tem a placa bacteriana, que é uma película gelatinosa transparente, que adere ao dente, e com o passar do tempo e a negligência da escovação, vai se tornar o tártaro. Ou seja, essa placa é conhecida também como biofilme nesse caso, né? Isso aí pode ser removido com a escova de dente. Isso. E se a pessoa não remover, isso endurece, é isso? Isso. Com o passar do tempo, vai começar a ser depositado ali sais de cálcio e vai mineralizar essa placa, formando o tártaro. A gente percebe que nesse caso aí a quantidade de placa é tão grande, o dente já perdeu até brilho, e a gengiva avermelhada. Ou seja, tocou ali a gengiva, escova o fio dental. Vai haver o sangramento. Vai haver o sangramento. Próxima imagem. Aí, inclusive, é uma imagem interessante também. Isso aí, doutor, nesse caso aí, o que é que nós estamos vendo? Já deixa de ser uma placa e passa a ser uma coisa mais dura, é isso? Isso. Aí já é a formação do tártaro, né? Esse aqui é o tártaro. Isso. Esse aí, no caso, a escova não remove mais, não. Não remove. Aí só com a atuação do profissional. Ou seja, chegou a hora de procurar um periodontista. Já passou da hora. Já passou da hora. Bem, aí você está vendo em casa também outras imagens, mostrando bem direitinho exatamente o que o doutor Gustavo falou. Mostrando o biofilme, a chamada placa bacteriana, que você tem que remover isso aí constantemente. E a gengiva com aspecto de inflamação. É isso mesmo, doutor? Todos os dias essa placa é formada, Júnior. Ah, é? Então, todos os dias nós temos que combatê-la, desorganizá-la, para evitar a proliferação de bactérias e a formação do tártaro. Agora, doutor, quando isso aí realmente endurece, não adianta. Pode passar a escova que for, isso não vai ser tirado, não é isso? Não, pode até causar um prejuízo maior se você tentar forçar a remoção disso sem instrumental Olha só que coisa interessante. Isso aí é exatamente o tártaro que o doutor Gustavo está falando. Possivelmente, se a gente tem uns dados que 75% das pessoas tem esse problema, alguém na sua casa deve ter. Isso aí é a periodontite. E aí vamos ver a outra imagem que acontece? Bem, aí está mostrando exatamente de um lado esquerdo o que é uma periodontite. Você com a doença, você percebe que a gengiva está vermelha. E do lado direito, né? Após o tratamento. Isso. Então é assim que atua o especialista na área de periodontia. Próxima imagem. Doutor, a gente percebe muito isso também, né? Às vezes, explica um pouco dessa imagem que nós selecionamos na internet. Olha só, um paciente com aparelho, mas olha só o quadro. Explica um pouquinho. É muito comum isso, a pessoa colocar aparelho. Hoje em dia, o aparelho ortodôntico está sendo uma facilidade muito grande. Mas o aspecto disso aí, qual é a lógica da coisa aí? O raciocínio é simples. O aparelho entra nesse jogo como retentor de alimentos. Ou seja, vai acumular mais ainda. Mais ainda. Então, se o paciente não usar a escovinha adequada, aquela escova ortodôntica, o fio dental junto com o passa-fio que facilita o processo, isso aí, em um mês, já está instalada a doença periodontal. Com a gengivite. Então, você que usa aparelho tem que ficar em estado de alerta. Olha só, se você não tem o hábito de escovar. Bem, essa imagem, doutor Gustavo, chegou ao ponto da pergunta 4, queria que mantivesse essa imagem aí. Um caso de uma doença dessa não tratada, né? Se não houver um tratamento por um especialista na área de periodontia,
Qual é a consequência de um problema da doença periodontal no sistema orgânico, no caso? Bom, a gengiva é um tecido bastante irrigado. Uhum. E quando ocorre a gengivite ou a periodontite, a inflamação instalada ali vai estar com um grande aporte sanguíneo. E desgarrando ali alguma bactéria, vai entrar na corrente sanguínea que pode ir para o pulmão ou coração. É verdade que uma doença como essa, uma vez não tratada por um especialista na área da periodontia, pode provocar parto prematuro, endocardite e até mesmo problema pulmonar? Isso, é verdade. Porque uma vez na corrente sanguínea, ele pode tomar o trajeto para o coração, provocando endocardite, bacteremias. E a bactéria presente na doença passaria para o sangue, no caso, né? Isso, justamente. Ok. Temos mais imagem, diretor? Vamos ver a outra imagem? Não. Bem, eu espero que você tenha entendido realmente como é que funciona tudo isso, a famosa doença periodontal. Doutor Gustavo Perazzo, ele é o nosso consultor na área de periodontia. Eu tenho mais uma perguntinha a fazer, inclusive é a última perguntinha, em respeito o público que quer saber nesse caso. Nós vimos ali em algumas imagens que nós temos o biofilme, a placa bacteriana, que segundo o senhor, que é especialista, com a escova se remove. Mas uma vez isso aí endurecendo, já vai virar o tártaro, né? E as consequências são muitas, pelo que eu entendi também, chega até o ponto de amolecer, né? O dente tem uma mobilidade, destruir o osso e a bactéria invadir o sangue. Como se dá o tratamento no caso dessa doença? Bom, o tratamento basicamente consiste na remoção mecânica, através de instrumentais, ultrassônicos, jatos de bicarbonato e o acompanhamento, que é tão importante quanto o tratamento feito no consultório. O paciente, dependendo do caso, deve ir mensalmente ou trimestralmente. Bem, você esteve aqui hoje com o nosso consultor na área de periodontia, Dr. Gustavo Perazzo. Inclusive eu errei o nome há pouco tempo atrás, mas o nome é Dr. Gustavo Perazzo. O telefone dele é 3224-3868 e vai estar conosco aqui como consultor na área de periodontia.